Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tenho aqui uma história para contar para você que vai fazer a gente pensar como nós necessitamos tratar os outros de uma maneira adequada, mesmo quando a gente anda meio irritado. Olha só o que aconteceu com a nossa amiga Rose Joseph Thomas. A Rose ela não estava nem um pouco impressionada com a nova professora que estava vindo para substituí-la. Ela tinha algumas expectativas em relação a essa nova professora, mas essas expectativas não estavam sendo correspondidas. A Rose estava muito preocupada, ou melhor, ocupada, mas também preocupada, se preparando para o novo cargo que ela ia assumir. E isso ia envolver muitas mudanças. Então, essa professora um dia veio até ela, começou a fazer várias perguntas, algumas eram relacionadas a coisas que a Rose tinha conhecimento direto, outras que a Rose não tinha. E outras que a Rose também nem tinha interesse. Então ela começou a ficar irritada com as perguntas que esta professora que a substituiria estava fazendo. E ela começou a responder de uma forma rude. E em resposta a esta resposta rude, aquela professora saiu rápido da sala e a Rose ficou aqui assim, ela disse que ficou fervendo de raiva o resto do dia. Bom, quando ela chegou em casa mais tarde, ela começou a conversar com o esposo e reclamou dessa professora que a substituiria. Aí ela passou a compartilhar alguns detalhes daquela conversa que elas haviam tido e tentando encontrar razões, né, mostrar para o marido que ela tinha razão em relação ao ressentimento que ela estava sentindo. Só que veja que coisa interessante, contra a própria vontade da Rose, o Espírito Santo começou a induzir alguns pensamentos dela, conduzindo ela para a verdade da situação. Então ela passou nesse momento a falar algumas coisas boas, qualidades boas, né, que ela percebeu quando ela entrou em contato com aquela professora. Nossa, no início a Rose tinha ficado muito empolgada e agradecida porque teria ali alguém para trabalhar com uma educadora, no caso, que era inteligente, que era agradável, né? E daí nesse momento, quando ela foi promovida para essa nova função, ela estava precisando realmente de alguns meses ali para viver esse processo de transição, né? Só que daí, essa nova responsabilidade trariam novidades dentro do aspecto do seu emprego. E aí ela, conversando com o seu esposo sobre essas novidades, sobre as coisas que estava precisando fazer, contando tudo o que tinha acontecido, ela começou a admitir uma coisa, que na verdade o que aquela mulher estava perguntando para ela tinha tudo a ver com as coisas que a Rose fazia quando estava naquele emprego e que aquela mulher queria entender de uma forma adequada para poder continuar desenvolvendo todo o processo, todo o trabalho. A Rose era um ponto de referência para ela poder seguir o trabalho. Só que a Rose a tratou mal. E daí ela ficou, caramba, como é que eu fui fazer isso? Aí, enfim, ela percebeu naquele momento que o Espírito Santo estava trabalhando no coração dela, porque o Espírito Santo tem um interesse muito grande na maneira como a gente trata as pessoas, mas também na maneira como a gente faz o outro se sentir e como a gente se sente. Veja, o Senhor, Ele é constante no seu chamado para todos nós, a fim de que a gente valorize as pessoas. Quando a gente fere as pessoas, nós estamos distorcendo a imagem de Cristo. Quando a gente é hostil, a gente substitui a santidade, entende? Porque a hostilidade substitui a santidade. E o conflito acaba afastando a cooperação. A Rose precisava escolher um caminho diferente diante de tudo aquilo. Então ela orou a Deus e pediu a Deus. No dia seguinte, quando ela se encontrou de novo com aquela professora, aliás, que foi até um encontro por telefone, ela respondeu a essa professora com bondade, pediu perdão, admitiu que ela havia tratado mal aquela professora e prometeu que isso não ia acontecer mais, que ela não veria mais aquele tipo de comportamento na Rose. Aquela outra professora perdoou a Rose naturalmente, agradeceu porque Rose pediu desculpas e esse perdão, esse pedido de perdão e o perdão oferecido abriu o caminho para que aquele relacionamento se desenvolvesse e as coisas acontecessem como realmente precisavam acontecer. Sabe, gente, pelo poder do Espírito Santo, o nosso trabalho vai revelar Cristo, né, para as pessoas e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando a gente impede a ação do Espírito Santo em nós,
nós vamos tratar as pessoas de um jeito, de repente, que não é o mais adequado, nós vamos aí prejudicar a imagem de Cristo Jesus ao tratar mal o outro, e é por isso que a gente precisa sempre a presença do Espírito Santo, a gente necessita dele, para que ele possa nos transformar, para que ele possa consertar aquilo que o inimigo sempre tenta destruir em nós. A nossa imagem, a imagem do outro e a união que deve existir entre a gente, entre as pessoas, né? Esse perdão que precisa existir entre todos nós. E daí, você percebeu? Essa lição foi importante para você? Você está tendo dificuldades com alguém? Conseguiu observar que mudanças necessita fazer? A gente precisa do Espírito Santo para mudar e fazer as coisas acontecerem. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nossos relacionamentos nem sempre são os melhores. Nós perdemos às vezes a paciência e queremos pedir que o Senhor nos ajude por meio do Espírito Santo para que a gente possa, Pai, tratar os outros da maneira como o Senhor gostaria que a gente tratasse. Que a gente tenha capacidade de perdoar e que o Senhor possa sempre nos unir por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã.